Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta segunda-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos, entre eles política, economia, saúde e muitos outros. E o nosso programa começa agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta segunda-feira. Já estou aqui com a minha bancada, com o jornalista. Seja bem-vindo, Lauriberto Braga. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Cristiano. Um prazer estar aqui. Aliás, voltar aqui, porque lá no comecinho da TV União eu estive presente falando sobre, principalmente a área da comunicação, que é a área que a gente tenta dominar mais, né, Luciano? Em termos de como se comunicar. E parabéns pelo programa. E com ele, que toda segunda-feira já é assíduo aqui no nosso programa, Luciano Clévio. Acertei. Jornalista também. Podia ser Oliveira, né? Era, mas ele gosta do Clévio, já percebi. Olha, Rochelle, podia falar o Clévio, como é que é? E é Roxane, né? Roxane. E o nome do Lauriberto aí que é... Mais uma vez está aqui, dessa vez com o Lauriberto Braga, né? Companheiro, já trabalhamos juntos. Conversamos já há muito tempo juntos, já tem uma experiência, eles que já dominam a comunicação. Eu estou ainda tentando dominar. Igual a mim também. É isso, nós vamos começar agora conferindo a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias. Olá, bom dia. Você deve ter percebido que no final de semana tivemos alguns acumulados expressivos no estado, com chuvas acima de 100 milímetros pegando o litoral. Isso é comum também no período de pós-estação, embora a gente tenha uma certa irregularidade, uma regularidade maior do que na estação chuvosa. Agora falando do nosso calendário de chuvas, de domingo para segunda-feira tivemos chuvas em aproximadamente 20 municípios. A maior chuva ocorreu em Maranguape, com 27 milímetros, seguido de Fortaleza com 26. A previsão do tempo para esta segunda-feira aponta algumas chuvas isoladas ocorrendo no Sertão Central e Amuns, no período da manhã, e no período da tarde na Ibiapaba. Já para terça-feira e quarta-feira, o cenário é semelhante, com chuvas ocorrendo durante o período da madrugada e da manhã, na faixa litorânea e também em áreas do Maciço de Baturité, norte do Sertão Central e Amuns e também na Ibiapaba. Essas chuvas, lembrando que essas chuvas elas devem ter intensidade variando entre fraca a moderada. O motivo das chuvas está associado a algumas áreas de instabilidade que avançam sobre o oceano e se deslocam para o Ceará. Para mais informações, acompanhe o nosso site funcem.br, o nosso aplicativo Funcem no Tempo e siga nossas redes sociais. Até mais! É isso, e vamos conhecer um pouco sobre o município de Arneiroz, com apoio da Assembleia Legislativa através do quadro Ceará em Alta. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Com aproximadamente 7.600 habitantes, o município de Arneiroz está localizado na microrregião do Sertão de Inhamuns. A cidade é responsável por manter o maior reservatório da região. Concluído em 2005 pela Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, a barragem de Arneiroz 2 é abastecida pelo Rio Jaguaribe e distribuída pelas regiões mais áridas do estado do Ceará, beneficiando cerca de 20 mil famílias. A Prefeitura promove a Feira da Mulher Empreendedora de Arneiroz, que busca fortalecer o empreendedorismo feminino local. Na feira é possível encontrar comidas típicas, bolos, doces e artesanatos, recebendo visitantes locais e de regiões vizinhas. Outro projeto visando a economia local é a Feira da Agricultura Familiar, que oferece uma visibilidade maior para o artesão e agricultor de Arneiroz. Apoio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. É isso. E
ocorreu de 15 a 17 de junho no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, o Seminário Nordestino de Pecuária, a PEC Nordeste. Aqui no Centro de Eventos do Ceará acontece a 26ª edição da PEC Nordeste, que vai movimentar todo o agronegócio do estado do Ceará. A 26ª edição do Seminário Nordestino de Pecuária PEC Nordeste contou com a presença de aproximadamente 50 mil pessoas. Ao todo, foram montados 500 estandes para expositores, distribuídos em uma área de 12 mil metros quadrados, com ampla possibilidade de negócios. Uma novidade foi o setor de PET e a área de jardinagem e floricultura. O setor de laticínios foi representado por 16 estandes, com empresas especializadas na produção de diversos tipos de queijos. A primeira vez que nós estamos na PEC Nordeste, estamos adorando. Foi muito mais do que a gente esperava. A expectativa é de ser sucesso total. Nós estamos agora na fazenda produzindo queijo parmesão. Foi um desafio muito grande, porque em Quixeramobim, onde a temperatura é muito quente, mas nós conseguimos fazer o queijo está muito bem aprovado, o queijo muito bom. E também temos o queijo Santa Mônica, que é um queijo que ele significa assim todo o terroir da Fazenda Santa Mônica. Ele é um queijo que tem olheduras, é um queijo macio, um queijo fabuloso. Só existe esse queijo na Fazenda Santa Mônica. A fazenda ela existe desde 1981, mas assim a fabricação dos queijos ela é nova, é recente. Nós estamos com 1 ano de fabricação. Nós temos queijos já com maturação de 1 ano. Bom, aqui está sendo um grande evento, né? A gente conseguimos mostrar aqui nosso produto para todo o Ceará, né? Um produto diferenciado aqui no Ceará, um queijo maturado, artesanal. Então, para nós da queijaria está sendo uma grande oportunidade. Mais de 10 anos somos produtores de leite, né? Lá em Limoeiro do Norte, aqui no Ceará. E essa criação dos queijos maturados começou há 4 anos atrás. E queremos trazer para o Ceará um produto diferenciado. O evento foi promovido pela FAEC, Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, em parceria com o SEBRAE e sindicatos rurais. É isso, Lauriberto. Você esteve presente na PEC Nordeste? Quatro dias da PEC Nordeste. 3, aliás. Foi de 15 a 17. Foi quinta, sexta. Já gostou esse queijo que ela falou? Muito bom queijo. Toda a produção dos laticínios. Camarão. Tem esse camarão lá, né? E também teve, aí na reportagem do Álvaro, também exposição de pets, cães e gatos, né? Foi a primeira vez que o seminário que não é mais só agropecuária, né? Ele expandiu. Da PEC Nordeste abrangeu também essa questão dos pets, né? E é um mercado que está em ascensão. Fora toda a produção, lá e aí o nome está dizendo, ela não é só do Ceará, né? Ela tem representação do Rio Grande do Norte, do Pernambuco, da Bahia, Paraíba, os estados nordestinos de uma maneira geral. E é o maior seminário da região sobre a pecuária, com a presença inicial do próprio governador, Elmano de Freitas, né? Do ex-ministro Ciro Gomes, também esteve presente lá na abertura, na quinta-feira. E lá também foi assinado, na sexta-feira, durante a PEC Nordeste, esse programa do Ceará Sem Fome, que daqui a pouco tá na nossa pauta. É isso, né? E então, é uma oportunidade dos expositores levarem suas marcas, né? As granjas, do ovino, do suíno, todas as ramificações da questão da produção do camarão em cativeiro, também presente lá. Foi a maior até agora, né? Juntando os 3 dias, mais de 100 mil visitantes, aí vamos supor aí 33 por dia, né? E um espaço muito grande, que ocupou toda aqueles 3 pavilhões da frente do centro de eventos da Washington Soares. É isso, Luciano? Nós é brega, mas nós tem dinheiro. Eu vi essa frase, né? Uma moça bonita, porque uma vez a gente estava discutindo que a direita que não tinha coragem de se mostrar, agora está toda amostrada. É assim a pecuária, né? Porque é o vigor, é o motor da economia brasileira.
E antigamente o pessoal às vezes ficava com medo que é da roça, né? Hoje o pessoal tem esse orgulho de dizer que é de lá e que sustenta a economia brasileira. Então é bom ver esse vigor e os vários segmentos, né, que estão ao redor do agronegócio colocando os seus produtos. E eu fiquei aqui me babando com esse queijo de Santa Mônica. Você não foi. Foi uma oportunidade, eu achei muito interessante, além da exposição, claro, como o Luciano falou, dos agricultores familiares também e dos grandes agricultores, grandes pecuaristas presentes lá. Inclusive o nosso diretor, né, o Walter Bela, fez lá negócio. A rodada de negócio, Luciano, foi o que gerou em termos, lá estava Banco do Nordeste, Banco do Brasil e Caixa Econômica, que gerou em termos de negócio, uma coisa assim, para mais de R$1 milhão dentro dos 3 dias de geração. O Banco Santander também estava lá, oferecendo seus serviços para os agropecuaristas. Compra de suplementos, né, de equipamentos também, vários lançamentos, e a oportunidade da degustação. Eu acho que aquela questão da agricultura e da pecuária, por que você faz agricultura, por que você faz pecuária? Não é para nos alimentar? Né? Em termos da produção do grão, do alimento, aí entra a indústria, da questão da industrialização de toda aquela produção. E teve toda essa degustação. Faltou você, na 26ª, você está lá, já está confirmado. É um setor muito importante para a nossa economia, né? Gera muito emprego. Se falar nas exportações também, né? E a sustentação, né, de tudo aí, que vários setores lá, desde o caju, do camarão, de todo, do boi, do porco, do caprino. O Luciano conhece, tem um envolvimento com a Zona Norte muito grande. A gente tem a Embrapa ali. As cabras lá. As cabras lá da Embrapa, lá é Groaíras ali já? Sobral e Groaíras. Groaíras, né? A Embrapa foi lá mostrar toda a pesquisa feita dentro desse setor dos caprinos, bastante interessante. Isso. E falando em sustento, né, vamos conhecer o Ceará Sem Fome, que é o programa do governo do Ceará para levar comida saudável à mesa de cearenses em situação de extrema pobreza. O governo do Ceará lançou o Ceará Sem Fome, um evento que contou com a presença de diversas autoridades e teve a assinatura de um pacto para um Ceará sem fome. O governo do Ceará lançou na última sexta-feira, dia 16, no Centro de Eventos do Ceará, o programa Ceará Sem Fome. A solenidade contou com a presença de várias autoridades que assinaram o pacto do Ceará Sem Fome, e dentre elas o ministro de Desenvolvimento Social, o Wellington Dias, do PT, que disse esperar que este primeiro passo dado pelo governo do Ceará estimule o Brasil. Prefeitos dos 184 municípios cearenses receberam 45 mil cartões alimentação, no valor de R$ 300 cada, que serão entregues à população, totalizando um investimento de aproximadamente 160 milhões anuais. Esse é um pacto sem fome, né? É um programa do governo do estado, parceria com a prefeitura de Pacatuba, em nome do governador Elmano, da primeira-dama Lia Freitas, agradecer. Pacatuba vai ser contemplada com mais de 200 famílias, com um cartãozinho, coisa de grande importância, provavelmente uma cidade de médio porte como é Pacatuba. Existe a necessidade e a nossa palavra é gratidão ao governador Elmano e a todo o governo do estado por essa parceria. O programa Ceará Sem Fome, sem dúvida alguma, é um programa muito importante, porque nós temos uma população ainda muito grande na pobreza, na extrema pobreza, e esse programa chega de forma rápida, né, para dar essa segurança alimentar a essas famílias que se encontram nesse grau de vulnerabilidade social, além de que o cartão vai circular dinheiro nos municípios, no comércio local. Enfim, é um programa de emancipação humana. Em Itauá, nós vamos fazer uma grande parceria, porque lá também nós já desenvolvemos o Itauá Solidário, que casa muito bem e com as ações do governo do estado, do governo federal. E o Ceará Sem Fome, sem dúvida alguma, é um programa inovador que vai ajudar a muitas famílias carentes do nosso estado. Além dos benefícios entregues às famílias, por meio do cartão alimentação, o programa inclui uma parceria com cozinhas solidárias para oferecer 100 mil refeições por dia. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Evandro Leitão, firmou um compromisso de doar 300 novas cozinhas comunitárias em todo o estado e, no segundo momento, mais 300. Roberto, vamos falar da importância desse programa, né?
Foi lançado, como a gente frisou agora há pouco, sexta-feira, lá no próprio centro de evento, dentro da programação também da PEC Nordeste. Né? É uma versão do Brasil Sem Fome, né? Estatualizada, tanto que o ministro do Piauí, o Ayrton Dias, que é o ministro do Desenvolvimento Social, né? Veio prestigiar essa solenidade Ceará Sem Fome. Um dos pontos que eu gostei da reportagem aí, que eu queria destacar, é a parceria com o sistema FEComércio, através do Mesa Brasil. Né? O Mesa Brasil, ele está no Ceará Sem Fome, ele arrecada doações de alimentos, ou recolhe de entrepostos da própria Ceasa, ou de doações também, e produz essa alimentação para pessoas necessitadas, evidentemente. É um programa de nível Brasil, mas que tem uma produção muito destacada aqui no Ceará, Sobral, Fortaleza, Juazeiro, onde o SESC está mais presente. Lá, a gente viu agora há pouco Arneiroz, lá no Inhamuns, também ele está presente lá em Itauá, em todas as regiões, através dessa doação que é dada e a produção de alimento. Né? Então o Ceará Sem Fome chega nessa perspectiva, comandado aí pela Secretaria de Proteção Social, através da ex-primeira-dama Onélia Santana, e que vem alimentar e dar sustento. A gente vai lembrar muito do alimento ainda da geração que tu vai ter do Bolsa Família, mas o Bolsa Família é muito mais para outros sustentos do que o próprio alimentar. Então o Ceará Sem Fome chega com uma perspectiva do Brasil Sem Fome, replicando aqui no estado, para dar uma segurança alimentar aos cearenses. Luciano? O bom é ver que o Ceará fique sem fome, é um sonho, né? O Ceará sem fome. Mas, na verdade, assim, é sempre mais um programa assistencialista que a gente entende, né, que as pessoas que estão com fome não podem esperar aprender a pescar, né? Receber uma vara e aprender a pescar. O problema é que já faz muito tempo, e aqui e acolá você vê alguns governantes, gestores, dizendo: eu aumentei quantas pessoas no Bolsa Família. Eu acho que isso deveria ser, na verdade, não motivo de orgulho, mas de vergonha. Porque, na verdade, você tinha que se vangloriar de empregos, de gente que teve o apoio do Bolsa Família, mas depois teve que sair. E tem muita gente, mas não dão muita atenção para isso daí. Na pandemia, houve, de novo, um aumento de assistencialistas, de novo, não poderíamos esperar. E você falou no SESC, outra coisa importante que faz parte desse programa, e estavam querendo tirar, desidratar as verbas do SESC, que faz um programa... Todo o sistema S, né? Todo o sistema S, maravilhoso em termos de serviço, desse tipo de serviço, de educação, né? E é só lembrar assim, enquanto a gente está com isso daí, é verificar, primeiro, que o ministro disse que o seu aluno não tem condições, ele não coloca os filhos dele na escola pública, né? Completamente compreensível. Nós fizemos muito, mas não conseguimos, estamos longe de atingir o ideal. A outra é assim, você vê hoje na manchete do Diário do Nordeste, 50% das casas do interior ainda não tem água encanada. Imagina um saneamento, né? Nem encanada, nem de chegar uma torneira, um bico de torneira para você lavar o rosto, botar uma água ali para cozinhar o feijão, você não tem. Imagina um saneamento básico em todas essas casas. Complicado, né? É isso. Vamos para a próxima pauta, que o ex-presidente Jair Bolsonaro demonstrou preocupação com o futuro da pátria. Devemos tudo ter o que se anuncia agora, uma reunião do atual mandatário, não com embaixadores, mas com ditadores, como Ortega, da Nicarágua, Díaz-Canel, de Cuba, ou o Maduro, da Venezuela. Isso não é democracia. A união com esse tipo de pessoas é péssimo para o Brasil. Nos envergonha muito. É isso aí, Luciano. Bom, é assim, essa fala do Bolsonaro que a gente mal ouviu, ele está dizendo que vai ter agora o Foro de São Paulo, que muita gente dizia que não existia, e que vai reunir ditadores, a nata dos ditadores da América Latina. E ele citou aí nominalmente o Maduro, o Canhas, Maduro da Venezuela, o Canhas de Cuba, o Ortega lá da Nicarágua. E ele está dizendo, olha, o Bolsonaro vai ser julgado agora dia 22, porque se reuniu com embaixadores. E aqui o Lula está reunindo ditadores. Tudo bem que havia também embaixador desses ditadores, pelo menos deveria existir.
É isso que ele está colocando. Então, para onde o país está indo? Porque sempre se dizia, Bolsonaro é antidemocrático, Bolsonaro gosta de ditadura. Olha, porque falavam da ditadura anterior. Mas quem vê na prática quem é que gosta de ditaduras é o atual governo. É bom a gente ficar dizendo o nome porque dá coceiro. Deu coceiro em ti? Eu tenho essa questão da crítica ao financiamento que os três, o terceiro, né? Vamos juntar dois Dilma, 5 governos Lula, do PT, fizeram para a Venezuela em termos de patrocínio lá, a fundo perdido e outros, o próprio Cuba também, o Mais Médico aí foi uma coisa absurda, né? Cuba nós emprestamos, eles ficaram de pagar com charuto, nós levamos fundo. Né? O Mais Médico foi uma aberração que o Bolsonaro tentou corrigir e agora está voltando a mesma coisa, né? Com uma faceta de que não... ele ia contratar médicos brasileiros formados aqui no Brasil. Quando não, né? Você vê aquele regime lá de Cuba, que talvez tenha um sistema de saúde bom, mas bitolado. Eles pagavam 10 mil por médico, o médico recebia 2, tinha que mandar 8 por regime. Aí, para lá, para o país, né? Esse sistema, me perdoe. Aí acaba escravizando aqui o médico cubano, né? Fora esse de trabalho análogo à escravidão, é uma balela dizer que Cuba tem uma formação de saúde, uma medicina avançada. Não tem, porque eles não têm dinheiro. Lamentavelmente hoje, se não tiver o dinheiro, se não for um sistema capitalista, você não tem uma boa medicina. Eles podem ter uma medicina muito boa, aquela da família, né? Do soro caseiro. Não é sem problema. Agora, quando precisa, por exemplo, de exames, né, que exige tecnologia, eles não avançaram. E aí, talvez até por causa disso, avançaram muito nos sintomas básicos, né? Evitar desnutrição, a morte de crianças, né, de mortalidade materna. Podem ter avançado nisso daí. Mas em termos de tecnologia, porque hoje medicina é tecnologia. Verdade. Hoje, assim, tudo é tecnologia. Hoje você faz uma cirurgia com computadores. Então, Cuba não avançou então, essa questão do apoio, né, das ditaduras, através dos governos do PT, principalmente esse fundo perdido, e foi financiar aeroporto, financiar porto, financiar vários empreendimentos fora, quando aqui não tinha esse devido financiamento. Se nós não vivêssemos na miséria que nós temos, por exemplo, essa manchete de hoje do diário, 50% das casas não tem água encanada. Nós precisamos de um programa Brasil Sem Fome, Ceará Sem Fome. Aí estamos comprando uma cama de 60 mil, outra coisa. Aí estamos emprestando dinheiro para outros países. Sem saber quando vão pagar, não né? Vamos saber. A gente continua esse assunto no próximo bloco, porque agora nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com Da Hora desta segunda-feira. Continuando falando sobre política, a jornalista Vera Magalhães fala que o Foro de São Paulo não existe. Vamos conferir. Tá ligado? São todos amiguinhos. São todos amiguinhos, talvez nem se conheçam, Rodrigo. Vamos parar de narrativa de sessão da tarde. Então não existe o Foro de São Paulo? Não existe. Não existe como essa entidade do mal, uma coisa palpatina. Não existe. O Foro de São Paulo é uma narrativa bonita para Olavo de Carvalho, para esse pessoal, essa turma, essa outra turma. Agora existe essa turma. Então, eu tô falando ironicamente, acho que você percebeu pela minha cara. Porque aí eu tô entrando em narrativa. Vamos falar da vida real. A Cristina Kirchner e o Roberto Fernandes... Ela apoiada por esse pessoal. Por esse pessoal, mas não pelo Brasil. Vamos continuar aí falando, vocês estavam falando das ditaduras e agora com essa... A reunião que vai ter. Não, chama a atenção, a despeito da voz horrorosa, né, essa voz gasguita... Playmobil todinho. Ela é muito bonita, né? E é informada. Então, é má fé mesmo. Ou então, assim, fazia parte daquela turma que queria ocultar a existência do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo sempre foi denunciado pelo jornalista Olavo de Carvalho. E a moçada que era contra e sempre, tudo que ele falava diziam que não existia, fazia questão de dizer que o Foro de São Paulo não existe, é uma ficção de Olavo de Carvalho. Tinha só um jornalista sério, até então sério, o Reinaldo Oliveira,
Reinaldo? Reinaldo, o sobrenome não é Oliveira, não é Oliveira, o Reinaldo. Reinaldo Azevedo. Azevedo. O Reinaldo Azevedo falava e também criticava, explicava o que era o Foro de São Paulo. O que é o Foro de São Paulo? É uma reunião que eles entenderam assim, olha, nós vamos nos reunir para eleger o maior número de esquerdistas na América Latina. Lula no poder, Brasil todo poderoso seria o pai, né, o grande pai desse movimento, para ajudar a eleger. E por isso Lula fez campanha para Maduro, fez campanha para Chávez, fez campanha para todos os esquerdistas na América Latina. Aí tentavam negar. E aí hoje, depois mudaram o nome, né? Agora vai ser Encontro de Puebla. Voltou agora de novo com o nome que sempre existiu, Foro de São Paulo, viu, Verinha Magalhães? É de agora Vera. em junho, né? O encontro que vai ter? Lauriberto sabe mais que ele é da turma da esquerda. Estava até falando para a Rochelle, eu era considerado, na época de estudante de jornalismo, isso nos anos 1980, a pessoa mais moderada que tinha dentro, não é que ficasse em cima do muro, tipo o Lúcio Alcântara, não, mas uma pessoa mais moderada. Eu já votei na Maria Luísa, como já votei no Capitão Wagner. Né? Então, não tem essa eu voto nos projetos, né? E que eu considero mais... e dentro dessa filosofia de um domínio, e aí é ditatorial mesmo, né? De esquerda ou de direita ou de centro que seja, para um continente como o americano, é muito ruim porque centraliza e ou se torna muito santo ou diaboliza, né? Sataniza os outros regimes, sabe? Então, é uma situação que deve ser reconhecida, como você falou. Como não reconhecer? Não acontece? Né? Tem que ser reconhecido, criticado, elogiado por quem acha que deve ser elogiado. Objetivo, né? Também, sabe? né, Luciano? E não camuflar. Ele falou em Puebla, eu vou me lembrar muito das SEBs, e eu fui de igreja também, né, das comunidades eclesiais de base, que era doutrinação, sim, né, de uma forma de esquerdizar a Igreja Católica dentro olha lá, Frei Breto e outros padres, e outras, né, pessoas que tornaram a igreja política e tiraram e afastaram muitos. Por que o Brasil não é tão mais católico hoje? Um dos itens foi esse. É isso. E Ciro Gomes voltou a atacar e disparar contra o governo do presidente Lula. Durante evento na CDL Fortaleza, Ciro afirmou e acusou que está todo mundo roubando no governo petistas. Vamos conferir. Vamos olhar grande quadro. Olha aqui o que aconteceu desde a democracia no Brasil. O Sarney saiu desmoralizado, o Collor foi empichado, o Fernando Henrique saiu desmoralizado, nunca mais o PSDB ganhou a eleição nacional, o Lula foi parar na cadeia, a Dilma foi impedida, o Michel Temer foi para a cadeia, o Bolsonaro está desmoralizado. Por que alguém vai acreditar que repetindo as mesmas práticas não vai acontecer rigorosamente? Só esperar um pouquinho com o Lula, a mesma coisa. O escândalo de 2024 já está sendo praticado hoje. O delay é só a atenção da imprensa. Sabe? E é igualzinho. Brasília vive de segredo de polichinela. A gente sabe, todo mundo, quem está roubando aonde, etc, etc. Por exemplo, na Codevasf, está todo mundo roubando. Igualzinho. 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 Não tira nenhuma diferença de coisa nenhuma. E aí, Luciano? Bom, o Ciro, ontem a Justiça Paulista já deu por fim, vai ter que pagar R$150 mil ao vereador Holliday. Foi chamado de Capitãozinho do Mato. E o Ciro foi racista e depois ele reincidiu no racismo ao dizer que não era racismo chamá-lo de Capitãozinho do Mato. Ele é negro, é homossexual, é pobre, mas não está na agenda identitária desse povo. Ele acha que é negro e tem que ter mérito para crescer, e não a cor da pele, o critério para se dar bem na vida. Ele é pobre, veio da periferia e é homossexual e também não levanta a uma bandeira gaysista para se dar bem. E aí o Ciro não aceita isso. Ciro é um cara fora da curva.
Então, quando ele encontra um outro fora da curva, ele devia louvar. Puxa, um dos meus. Não, ele queria que o Holliday também fosse todo enquadradinho. Estou dizendo isso porque a boca, né, a metralhadora giratória dele, fala o que quiser. Disse que Bolsonaro saiu desmoralizado porque fazia as mesmas práticas. Não, na verdade, Bolsonaro fez completamente diferente das práticas que existia até então. A não ser que ele esteja pasteurizando o relacionamento com o Congresso, que todos foram realmente iguais. Mas você não encontra nenhum, por exemplo, escândalo de corrupção desse governo que acabou de sair. Desse que entrou, há milhares de processos, há milhões, até bilhões, né, de dinheiro que foi devolvido de escândalos que aconteceram. Então, não pode ser a mesma coisa. Mas, na cabeça... Lula, o Ciro recebeu quanto para essa palestra aí? Rapaz, eu soube que foi R$250 mil. Né, um roubo! O cachê. Agora, Luciano, essa questão do Holliday, a justiça foi do vereador, né? Chega a ser indenização, danos morais? É isso mesmo. Né? É, isso mesmo. É porque aí foram fazer o arresto e não encontraram nada nas contas do Ciro Gomes. Aí foram para a mulher dele, aí encontraram 150, 200 mil que estava na conta dela, de uma venda, de uma herança dele, que ele tinha passado para ela, da morte lá da casa lá em Sobral, da dona Mazé, né? Mãe dos Ferreira Gomes. Mas sobre essa palestra, eu assisti, eu estava lá e vi um auditório lotado, um auditório que cabia 200 pessoas, tinha 300, muita gente barrada, para ouvir o que o Ciro diz sempre. Ele não muda o discurso, né, na minha visão. Eu conheço o Ciro desde a época de deputado estadual, lá atrás. Aí foi prefeito, renunciou, foi governador, renunciou. Foi depois o que? Ministro, né? Ministros, e foi deputado federal que mais se ausentou, o mais faltoso, né? E aí eu queria citar um exemplo. Você lembra de Edson Queiroz Filho, deputado federal? Com 2 anos ele renunciou, disse que não era praia dele, não queria, tal, renunciou. Que era o que o Ciro devia ter feito, já que disse que o Congresso, né, a Câmara Federal não era a praia dele e tudo, por que passou 4 anos recebendo a verba de gabinete? Você foi falar desses personagens, eu acho que foi o Ciro que disse isso, né? Quando ele quis ser candidato a prefeito, sim, e o Ciro disse que ele deveria ser candidato a rainha do Maracatu, né? Também. Lembra dessa frase? Lembro. Então, voltando para a palestra, quando ele critica o governo Lula, o PDT não é governo Lula, não. O ministro das Previdência Social, Carlos Lupe, né? Indicações para cargos federais aqui no Estado, a exemplo das OCAs, quem está fazendo não é o PDT. Né? A votação... Todos são ladrões desde que não seja do grupo dele. Pois é, então, mas se o governo Lula continua roubando, por que o PDT faz parte desse governo Lula? Essa é a minha indagação. Sabe? Sim, acho que de muita gente, muitas pessoas se perguntam, né? É porque o discurso... Ou será que o roubo está só na Codevasf? Pois é, mas está disseminado, né, em todos os ministérios, em todas as áreas. E hoje quem mais manda a minha educação foi sempre muito machista, eu me policio muito até para dizer isso. Hoje quem manda no Brasil, quem nomeia, quem desnomeia é a primeira-dama, sabe, de um termo, sabe, menos, desculpa, Rochelle, sabe, mas o Lula... Aí se diz o Alckmin, mas o Alckmin sempre foi naquela linha, né? Então está explicado por que comprar uma cama de 50 e poucos mil reais. As decisões são lá. O sofá. Então... Quando vai na cama, vai para o sofá de 8 mil reais. É 8 mil? Não. Então, a palestra do Ciro... 8 mil era o colchão, o tema da palestra era problemas políticos, econômicos, sociais brasileiros da atualidade, mas ele sempre vai naquela linha da crítica, de atacar, sem apresentar solução. E ele teve quantas vezes candidato? 4 a presidente? 4 vezes, né? Eu acho que se elege na próxima. Ele nem vai, ele disse que tinha que ser aposentado. Agora escreva. Eu queria perguntar para vocês, ele disse que não vai mais se candidatar. Vocês acreditam? Quantas vezes ele disse isso? Uma vez ele... Eu acho que a chance dele é a próxima. Será? Eu acho. Não sei. Vou aqui profetizar. Né? O Ciro... quando renunciou à Prefeitura de Fortaleza para se candidatar ao governo, ele só me chama de jornalista. Ele não sabe meu nome, mas me chama de jornalista. Jornalista, quais são as novidades? Aí eu sempre pergunto, quem tem a novidade é o senhor, que está no meio aí e tal. Aí ele uma vez me disse assim, eu tenho uma grande frustração na minha vida e eu quero voltar a ser prefeito de Fortaleza porque eu não terminei meu mandato. Ano que vem tem eleição. Tem eleição, próximo ano, né?
É isso. E mudando um pouco de pauta, porque um jovem foi preso por filmar partes íntimas de alunas em faculdade. Que aí a Atlético resolve que eu sei que eu... Olha a carinha dele. Olha a carinha dele de tonto. Você acha que tem cara que faz isso? Tem nada. Mas faz, viu? Ó, esse menino aqui, pode tirar a mão da cara, tava filmando a gente por baixo da porta, usando o banheiro, tava assim, a gente viu e você vai mostrar o celular por segurança. Pode mostrar a foto, cadê a foto? Pode apagar. Fica no cantinho aqui pra deixar eles passar aqui, tá bom? Tá. Não falei que tava... Então, Luciano, contigo. Banheiro unissex. Essa praga dá nisso. É o todos. Agora, não, Luciano. O problema aí não é o banheiro em si. Claro que o banheiro não é nenhum problema, assim como essa cadeira não é, né? Mas se eu pegar essa cadeira e jogar na cabeça do do Lauriberto, vai dar problema. Então, o problema não é o banheiro, mas é o homem. Então, por que vocês querem que o homem participe do banheiro? Deixa o banheiro do homem com os homens e deixa o banheiro das mulheres com as mulheres. É óbvio que o cara se aproveitou, porque estava num banheiro unissex, estava lá e filmou as garotas. Quando checaram, que aí tomaram o microfone dele, né? Quando checaram o telefone dele, havia outras imagens. Então já estava fazendo, era um tarado. E agora, olha só, ele é um doente mental? Isso foi o Lauriberto, essa perna, tentando salvar o cara. Machista como ele está querendo salvar. Não é nem salvar, eu vi pela imagem dele. Você achou que ele era, né? É outro tipo de preconceito. Também. O cara é aluno da faculdade. Certo. Aluno de quê? De quiroprática. O que é quiroprática? O que é quiroprática? Sabe o que é quiropracia? Eu sei que elas eram alunas de medicina veterinária, Eu fiz um curso de quiroprática, não um curso superior, né? Fiz um curso com um japonês. É uma técnica de massagem. Imagina esse cara dando massagem numa mulher. Um cara que durante o curso está filmando as partes íntimas, né? Gravando as partes íntimas das mulheres. Não é coitadinho. Eu não levantei a bola de se ele podia ter alguma deficiência mental, coisa parecida, pela fisionomia dele, ele não reagiu ao tomar o celular, porque se fosse um cara tarado mesmo, ou coisa parecida, assim, comprovadamente, ele tinha reagido ao ato ali da mãe, eu acho, não sei, tu dizes, a senhora. Né? Ali eram as meninas do colégio. Sim, que tomaram o celular dele, tá aí, o rosto dele tá aí. Cara, foi assim, ó, o contexto, ele estava lá, estava filmando. No banheiro unissex, que já não é para existir, também concordo com você. É macho. Vamos lá, Tamares. Mulher veste rosa e homem veste azul. Sou desse ponto. Não tem negócio de unissex, não tem negócio de toys, não tem negócio de banheiro para... Já ouviu falar de mentarruption? Já. É a prática do homem que interrompe mulheres. Aqui não, é ele me interrompendo. Eu quis dar a informação, ele achou que já sabia. A informação é assim, como é que ele foi flagrado? Ele estava no banheiro, chegaram as meninas e uma das meninas que acompanhava a outra percebeu que o vagabundo estava filmando. Foi quando aí ela se reuniu. Você está condenando o cara sem nenhuma situação. Você está condenando vagabundo. Condenação. Você tem que ver toda a situação. Ele pode ser um doente. Vagabundo. Não, vagabundo não. Pode ser um vagabundo doente. Não concordo. O vagabundo estava filmando. Não, vagabundo não. Não, pode não ser para você. Para mim, eu vou continuar. O vagabundo, doente que ele não é, que você achou que ele era. Ele pode ser comprovado doente. O vagabundo estava filmando. Faz um exame, pode ser comprovado a doença dele. Vagabundo é um cara que é doente que passou no vestibular, que está fazendo faculdade, ensino superior, pode não? Né? Pode, claro que pode. Não. E não pode ser vagabundo, não. Vagabundo, eu não disse que ele é criminoso, não. É um vagabundo que estava filmando. Você está estereotipando uma pessoa se fosse uma filha minha, que não teve... ele não estava só na condição de vagabundo, não. Talvez a condição dele fosse outra hoje. É um vagabundo, sim, que estava filmando as partes de mulheres indevidamente, inapropriadamente. É vagabundo, sim. A gente se colocou aí no lugar do pai, realmente, dessas meninas, né? Se comprovar que ele estava fazendo isso, se não comprovar uma deficiência, estou dizendo que justifica, não. Agora, chamar uma pessoa de vagabundo sem ter decisões de julgar, você julgou, condenou e prendeu e matou. Estou dizendo que ele é vagabundo, não disse que ele é criminoso, não. Para mim, quando você chama de vagabundo, para mim você isso é para você. Pronto. Pronto, então a gente vai continuar na próxima pauta, né? Porque agora nós vamos para um rápido intervalo. Agora vamos brigar aqui. A gente volta já.
volta com o Da Hora desta segunda-feira. Nós vamos falar que o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível, deve levar em consideração todo o contexto ligado ao ex-presidente e não apenas a reunião na qual ele difundiu mentiras a embaixadores e motivou a ação protocolada pelo PDT. O próprio relator do processo, o Corregedor-Geral Eleitoral Benedito Gonçalves, indicou em suas decisões que adotará esse tipo de entendimento e tem contado com respaldo da maioria dos colegas. Será o Benedito? Só pode ser ele, né? Aquele que recebeu o tapinha do Lula e que diz para o outro que missão dada é missão cumprida. Esse Benedito é aquele que usou tons divinatórios para dizer que o Dallagnol não iria cometer um crime, portanto, como ele iria cometer, então tem que ser cassado. A lei brasileira não diz que, se estiver respondendo a alguma investigação, não possa, a lei da ficha limpa não diz isso, mas na concepção do Benedito, e foi unanimidade, né? Fez esse tom divinatório, espargiu por todos os outros membros, colocaram para fora. A lei brasileira hoje é a lei do inimigo. Então, contra o inimigo, os rigores da lei. Aos amigos, os favores da lei. Olha só no caso do Bolsonaro. Por que o Bolsonaro não devia estar nem sendo julgado nesta questão aqui? Ele está sendo julgado porque PDT, se eu não me engano, e PT acharam que o Bolsonaro fez um crime de abuso do poder político quando se reuniu com embaixadores. Bom, o que é isso? Primeiro, o Fachin se reuniu com os embaixadores para dizer que Bolsonaro era um tirano, era um antidemocrático e estava propenso a não aceitar o resultado das eleições. Fachin disse isso lá, em outras palavras, disse que assim que sair o resultado, por favor, reconheçam logo o resultado das eleições, senão esse doido pode dar um golpe. Bolsonaro reúne sabendo disso, Bolsonaro reúne esses mesmos embaixadores para dizer: o nosso sistema é falível, e demonstrou, porque houve uma invasão por hacker que passou mais de 6 meses no sistema do TSE, sem ser incomodado, sem ser percebida a sua presença. E disse mais: nós pleiteamos, nós quisemos o voto impresso, auditável, e eles não quiseram. Então, há uma suspeita em relação a isso daí. Eu acho que falta transparência na Justiça Eleitoral, que devia ser a primeira a brigar por isso. Transparência, que é para que não pare nenhuma dúvida sobre o processo eleitoral, nenhuma sobre a lisura do processo, para dar a maior legitimidade ao eleito. Fizeram exatamente o contrário. Não quiseram de jeito nenhum, não se mexe nas urnas, aqui é o que presta e acabou-se. Pois bem, aí Bolsonaro usou os meios do governo, portanto, é crime de abuso do poder econômico. O que é o abuso do poder econômico ou o abuso do poder político? É quando você tira a paridade de armas. Por exemplo, o Lauriberto é candidato, a Rochelle é candidata. E aí a Rochelle é governo, vai para a reeleição, usa o poderio do governo contra o Lauriberto. Não houve nesse caso. Aqui era contra o próprio sistema eleitoral, se havia alguma oposição. Ele não foi lá para dizer o Lula não presta, não foi lá para dizer que os outros candidatos, adversários deles, não prestavam. Foi lá prestar um esclarecimento porque havia tido esta reunião com Fachin. Ponto. Então já não deveria. Agora o outro, então isso não dá. Como é muito frágil essa tese para dar inelegibilidade a Bolsonaro, estão dizendo que vão usar o contexto. É assim. Neste período, contra Bolsonaro, a lei foi completamente afrontada. Não sou eu que estou dizendo isso. Doutora Carmen Lúcia, aquela mesma que disse o cala-boca já morreu, votou pela censura, dizendo essa é uma questão excepcional. Agora, de novo, para calar o monarca, de novo, com o mesmo argumento, o senhor Alexandre de Moraes. É um caso excepcional. Em casos excepcionais, nós vamos tirar os direitos, as garantias constitucionais. A Constituição garante a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Mas em alguns casos, por quê? Porque o monarca disse que não concorda, que desconfia que houve fraude. Como? Isso é fake news. Não, isso é uma opinião dele. Errado ou não, é uma opinião e está dito isso. Agora, o que é que está acontecendo? Como é frágil, vão usar o contexto. Você sabe por que vazou, só agora vazou esse negócio do CID?
E por que vazou? É um crime o vazamento de documentos, porque está às vésperas do julgamento de Bolsonaro e eles precisam dar um contexto. Mas essa mesma história do contexto foi negada pelo STF, pelo TSE, na verdade, quando houve uma AGE, que é uma ação de investigação judicial contra a posse de Dilma e o Temer, que era o seu vice. Olha, teve isso. Aí depois de feito o processo, levaram mais provas, mais duras ainda, de Caixa 2. Não. Nós só vamos julgar o que está exatamente aqui no processo. O que está exatamente no processo, que vai ser julgado Bolsonaro dia 22, é essa reunião com os embaixadores. Agora querem colocar o contexto. Para tudo vale. A lei é a lei do inimigo. Para os inimigos, os rigores da lei. Para os amigos, os favores do rei. Os amigos da corte. Lauriberto, e eles se tornam inelegíveis, o que é que você acha? Quem é que vai... Isso não vai dar em nada, ele não é culpado de nada, porque que vai se tornar elegível, né? Você sabe que se o Bolsonaro voltasse aos Estados Unidos, ele era preso no aeroporto ainda, né? Sim. Então não tem sustentação, não tem nenhuma... Mas é provável que ele se torne, né, inelegível. Não acredito. Não acredito, não acredito. Eu acredito não que acredito sim. também não, eu tenho certeza. Não acredito. Porque eu concordo com o Lauriberto, é muito frágil. Prender, eles não prenderiam. Aí eu concordo que eles não tinham peito para prender, porque o país ia se voltar, porque não tem. E você vê agora essas coisas que estão saindo no fim de semana, Bolsonaro é assim, tem que receber um certificado de democrata. Porque a quantidade de gente de alto coturno, e aqui é bom que se fale coturno mesmo, né? Dizendo que ele deveria chamar um 142, deveria fazer uma GLO, deveria dar uma ordem que todo mundo ia atrás, e ele não deu, e ele não fez GLO, e ele não fez 142, e ele não fez nada, e deixou para lá. Alguns dizem, não, porque era um frouxo, aí já é uma outra discussão. Mas chamá-lo diante democrático, diante desse contexto, dessas conversas que saíram do celular do Mauro Cid. Agora, eu pergunto assim, Lauriberto, nós somos jornalistas, sabemos como é que isso funciona. Como é que esses prints, né, os prints saíram chegaram no Metrópolis, prints. Porque uma fonte, Lauriberto, tem assim, assado. O cara mandou o print. Se mandou o print, foi por telefone. Então, por que você... Ele teve acesso ali. Pega o telefone, senhor Alexandre de Moraes. O senhor pegou o telefone do ajudante de ordens de forma, para mim, indevida. Quando é que ele pegou o telefone do ajudante de ordem? Naquela live que o Bolsonaro deu e levou o presidente da comissão da Câmara que falava do inquérito sobre o TSE. Mas já que é justiça, será que ele já conseguiu, pela justiça, grampear lá? Vamos pegar o seu celular. Por que não pega o celular dos que estão próximos a você, o Alexandre de Moraes? Que foi que vazou Alexandre de Moraes? Isso não é também antidemocrático? O senhor não disse que era sigiloso? Aliás, ele inaugurou o inquérito secreto, porque o sigilo ninguém tem acesso a não ser as partes. Né? O secreto é ninguém tem acesso. Nem as partes. Nem o cara sabe de que é que ele está sendo acusado. Então, neste caso, ou foi do Ministério Público, ou foi de assessores próximos a Alexandre de Moraes, ou foi gente da Polícia Federal do inquérito. Não precisa pegar o telefone de todo mundo, não. Basta daqueles que estavam no inquérito. Se você quiser, né, o Alexandre de Moraes. Mas é óbvio que a sanha está do outro lado. E vazaram isso de propósito. O Brasil se tornou a república dos vazamentos. Sabe por que eu digo isso, meu lado? Vou chamar de novo a sua condição de professor e de um cara que tem mais experiência no jornalismo do que eu. Não, com certeza você tem muito mais. Olha só, nós tínhamos, olha, o jornalista que pegou o vazamento e publicou está certíssimo. É dever do agente público guardar. Agora, o jornalista é o contrário. O dever do jornalista... Não me conte não, né? Tendo isso... tem um negócio aqui, então não me conta. O dever do jornalista é, estando de posse disso, levando em consideração toda a responsabilidade apurar social, se é verdade, né? Jogar aquilo dali. É a obrigação dele. Agora, é crime. O que eu via na época do Janot. O que era o jornalista? Era aquele que era mais esperto, que tinha mais fonte, aí pegava um vazamento e colocava. Nós víamos, era coletiva de vazamento, meu irmão. Não existe isso, né? No Lauriberto é mais esperto, conhece mais alguém, fez mais fonte. Ia lá no bastidor lá e conseguia. Mas aí todos,
Desde o jornalista mais gabaritado ao que não tem fonte, tinha a mesma informação, as aspas eram iguais. Iguais. República do vazamento. E ninguém me conta quem da Polícia Federal, dos tribunais ou do Ministério Público foi punido por vazamento. E só o que se viu nesses últimos anos foi vazamento na imprensa. Porque a gente, nós jornalistas lá para trás, reclamava muito do que a justiça era fechada, né, uma hermenêutica ali, tal. Aí depois as operações da Polícia Federal se tornaram espetáculos, né, e tudo batizadas, né, todas, né, bota algema mesmo o cara depois sendo comprovado que era inocente, né. E se o jornalista conseguiu, uma fonte passou para ele, e a fonte era confiável, por que não publicar? É dever dele. Né? Por que não publicar? Dependendo da fonte. Aí, se o cabo se arrependeu do vazamento lá, da informação privilegiada, sabe? São os 500, não é culpa do jornalista. Tanto é que o jornalista, se for processado, ele tem como não. Eu só fui o porta-voz, eu só fui o divulguei, né? Ele disse, não, ele é respaldado até então, tá? Sim. Até então, se a Constituição está sendo obedecida, é por aí. Mas veja só, está na Folha de São Paulo de hoje dizendo que o seu Benedito vai usar o contexto. O que é o contexto? O golpe do 8 de janeiro, então ali já era coisa como é que é golpe se o próprio governo não queria a CPI? Esquisito. Eu acho. Esquisito. E como é que se fala em golpe? Diz, olha, tinha um arsenal teórico para dar o golpe. Então, era um golpe e os caras com a maior preocupação de procurar a legalidade, de não fugir das 4 linhas. Que tipo de golpe é esse? Não se faz mais golpe como antigamente, né? Eu vi, lá atrás, na diplomação do Lula, eu vi um negócio muito mais, assim, assintoso, porque eu sofri na pele com o meu menino, ele ficou ilhado, não é refém, o termo não é esse, mas ele ficou impedido de ir para casa devido aos atos. Ele estava no Brasília Shopping e fica vizinho à nova sede da Polícia Federal. Ele ficou lá e a gente apreensivo de 10 até... Foi mitigado o direito de ir. Foi. Por todos, pela ação desordenada. Isso acontece no estado de sítio, tá? Pois é. Então, esse lá da diplomação, eu achei muito mais grave. Mas o 8 de janeiro, depredação, sal. Mas conivência da própria segurança institucional, ou não? Ou não? Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Não acredito, não. Sim, passou rápido, acabou. Tinha tanta coisa para a gente conversar. Mas a gente vai conversar depois, teremos outras oportunidades. Lauriberto, muito obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Nos convites, se quinta-feira você chamar, a gente está aqui. Luciano, muito obrigada. Muito obrigado, Rochelle. Obrigado, Lauriberto. Obrigado à sua audiência. Agradeço a vocês, tá? Eu quero agradecer também a sua audiência e dizer que amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário. Fique agora com o programa Ferreira Aragão.